O programa a seguir é livre para todos os públicos. Todos os dias, a vida nos apresenta um novo desafio. Cabe a nós aceitá-lo ou rejeitá-lo. Se aceitamos e o nosso desempenho é satisfatório, significa que estamos prontos para um novo dia, para um novo desafio. Mas, se recusamos, perdemos uma grande oportunidade de crescimento, de conhecimento. Oportunidade essa que não se repetirá, porque cada dia é único na nossa vida. Amigos da TV Zoom, é com grande carinho e satisfação que estamos iniciando mais um programa Atualidade Espírita, neste ano de 2019. Programa esse que tem por objetivo a divulgação da doutrina espírita. Hoje nós temos como convidado o nosso querido amigo Davi, do Centro Espírita Paiva Júnior, lá de Cordeiro. Davi já esteve algumas vezes no nosso programa, no programa de Kátia, e sempre com um assunto bastante interessante para que nós possamos refletir durante a semana. Então, Davi, muito obrigada mais uma vez pelo seu carinho de estar aqui conosco e hoje com esse tema tão bonito que você trouxe para todos nós. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom, né? Estarmos divulgando a doutrina, principalmente aquilo que o Mestre Jesus deixou de tão precioso para todos nós. Então, é uma grande alegria também estar aqui com vocês mais uma vez. Que bom, que bom. Então, me diz assim, por que você, o que te levou a escolher esse tema? Honrar vosso pai e vossa mãe. Olha, a gente às vezes em visitas que a gente faz asilos, conversas, artigos que a gente lê, reportagens que a gente assiste na televisão, é grande o número de filhos que abandonam os pais no asilo. E muitos ali, alguns, é claro, não têm mesmo condições de estar com o idoso em casa, às vezes necessita de cuidado, não tem como pagar, porque é caro você bancar uma pessoa em casa. Então é muito grande. E tem aqueles que deixam lá e nunca mais voltam. É um abandono muito grande. E na visita, as pessoas que às vezes visitam lá, devem correr a mesma coisa, sente que a maior falta que eles sentem é dos parentes, de um abraço. A gente vai lá visitar como conhecido, como amigo, mas não supre essa necessidade. Então, a gente resolveu falar desse tema para despertar um pouco as pessoas, e nós também, né, os nossos corações, e as pessoas, que elas possam acordar para a realidade e esforçar um pouquinho mais, né, em cuidado daqueles que trouxe a gente ao mundo. E onde você encontrou essa recomendação, honrar o vosso pai e a vossa mãe? Isso aí está lá nos 10 mandamentos, né, contido, né? A gente vê, assim, interessante que as religiões até se divergem em questão de... Cada um tem seus princípios, seus pensamentos, mas nos 10 mandamentos eu nunca vi uma divergência religiosa falando que não é verdade aquilo. Sim. Então, ali está a mais pura verdade. Então, se Deus deixou essa recomendação para todos nós, é sinal que ela é valiosa. E na doutrina espírita, o que significa? Olha, não é só a gente respeitar. Mas eu respeito meu pai e minha mãe. É a gente cercar eles de cuidado, ter mesmo assim a atenção que eles tiveram conosco quando eles eram totalmente dependentes deles, né? Na parte ali, até física mesmo, transportavam a gente, não se desdobravam em esforço, não media esforço para estar com a gente. Então, a doutrina espírita diz que honrar é assisti-lo, principalmente na hora que eles mais necessitam, que é na velhice, né? Porque a velhice nos traz. É muito difícil não trazer uma limitação para todos nós. Às vezes a gente tem até uma vida saudável, mas traz certa limitação que a gente sabe, a máquina já não está mais tão perfeita, né? Isso é normal. E a gente, nessa hora, a gente tem que lembrar
que eles cercaram a gente de cuidado até os 7 anos, 5, 6, não importa o tempo. Então é o momento da gente retribuir isso aí. Então a doutrina espírita vem assim, não é só respeitá-lo, mas é cercar de cuidado sempre que necessário. Uhum. É uma retribuição, né? Retribuição, de tudo que foi feito. uma gratidão. E os pais estão sempre fazendo pelos filhos, estão né? Sempre. Por mais que eles cresçam, para a gente parece que nunca cresceu. Eu acho interessante, vou até fazer um comentário aqui. Assim, pois não, eu estava observando, assim, a gente observa o dia a dia. Isso não quer dizer que a gente esteja isento disso, não. Nós estamos aqui julgando ninguém, porque também nós temos nossas falhas. Estamos corrigindo a cada dia. Mas é interessante, a gente, às vezes, a pessoa vai, constitui família, aí não dá certo, volta para dentro da casa do pai. Aí os pais desfazem da sala, divide a cozinha no meio e recebe o filho de qualquer maneira. Sim. Né? Vai receber. Agora, quando o pai ou a mãe, na maioria das vezes, depende dos filhos, como que eu vou trazer cá para casa? Às vezes a casa é enorme, não, vai me atrapalhar, eu não posso dividir a sala, eu não tenho um quarto, às vezes você tem 2, 3 quartos sendo usado para outra necessidade. Você vê como que o pensamento é diferente. Né? Eu me lembro de um ditado que diz assim, a casa do pai é sempre a casa do filho, mas a casa do filho nem sempre é a casa do pai. Verdade, não é? Verdade. A gente bota um monte de obstáculos às vezes. É verdade. Então, obedecem a esse mandamento os que dão a seus pais o estritamente necessário para não morrer de fome, quer dizer, basta suprir a parte física, a alimentação, só isso? Não, longe disso. A gente tem que fazer tudo que tiver a nosso alcance e um pouco mais, não só ali o supérfluo. Tem que cercar ele de cuidado, não é só também de alimentação que vive o pai, ele vive de lazer. Né? A gente não deve comprar uma televisão melhor para a gente e pega aquele refúgio que está em casa e colocar lá no... É lógico, se você não tem condições, dá o que tem, mas se tem condições, tem que cercar ele de cuidado, sim. Não é só o estritamente necessário. Ele é um ser vivo, ele é um ser que tem emoção, ele é um ser que fez tudo por nós. Eles, né, os pais, fizeram tudo por nós. Então, eles dependem de cuidado, de atenção. A gente fazer só estritamente necessário, aí é um grande egoísmo, a gente achar que ainda está fazendo muito. Isso será levado em conta, né? Porque a gente tem que cercar realmente de cuidados os pais. Não é só fazer o que a gente acha que é correto, não. E aí vai falar, mas como que você sabe se a pessoa está fazendo o estritamente necessário? Eu não sei e não me interessa saber, mas Deus sabe. Sim, né? Com certeza. Deus sabe se a gente está fazendo realmente o necessário, se a gente está fazendo todo o esforço. E vou te dizer assim, é bem pouco esforço que tem que ser feito. A gente tem que ter um pouquinho mais de paciência com os idosos também. É interessante que com a criança a gente tem toda a paciência. Sim. Tem até um documentário, uma propaganda que passa na televisão, passou a assistir uma vez. O pai pergunta ao filho, o que é aquilo? É um pardal. Aí ele repete, quando lá pela 10ª vez ou 6ª vez, ele se estoura com o pai. Aí o pai pega uma cartilha, um diário e mostra para o filho, que uma vez o filho perguntou, não sei, 30 e tantas vezes, e ele respondeu, é um pardal, meu filho. Por que a gente não tem essa mesma paciência com aquele que zelou por nós e está praticamente de partida? Né? Aí depois parte, a gente fica cheio de remorso, aí Inês é morta. Aí já passou o tempo, né? A gente tem que estar sempre pensando nos nossos atos e no amanhã, para a gente não ficar com a dor da consciência pesada. Que às vezes, eu sempre falo, muitas vezes em velórios de parentes, muitas vezes o choro é mais de remorso do que realmente, não vou dizer que ele não está sentindo a pena, mas mais remorso. Eu poderia ter feito poderia ter visitado meus pais, ficou sempre levando, sempre relevando. Aí uma hora ele foi, a gente não visitou, aí o remorso corta o nosso coração. E uma coisa que acho que você concorda comigo, a gente tem que fazer enquanto eles estão vivos, né? Procurar sempre dar assistência, dar atenção enquanto eles estão vivos, porque por mais, às vezes, doentes ou então a demência, né, é comum na velhice, mas eles têm os lapsos de memória e eles percebem quando você está fazendo por obrigação e quando você faz com carinho. Exatamente. Não é? Exato. E vou até um pouquinho além. As pessoas que costumam visitar asilo, é muito comum os velhinhos contar a mesma história para você, como se fosse a primeira vez. Ouça como se fosse a primeira vez. Vibre com aquilo, pergunte, não vai na frente, não. Pergunta mesmo. Bota a alma
porque aquilo para ele significa muito. Muito. Significa muito. E você está ali para aquilo. Quando você vai fazer uma visita, se propõe uma visita, você vai ali para servir. E no final a gente acaba sendo servido, porque a gente se toca, a gente vê aquela condição, vê aquela situação e a gente começa a refletir. Então a gente também é servido, mas a gente está ali para agradar. A gente não está ali para chamar atenção. É lógico, se tiver uma coisa muito que dá para chamar atenção de uma forma delicada, a gente chama também. Né? Que a gente está corrigindo, às vezes, um pensamento, alguma coisa. Mas a gente não está ali para ficar. Você já me falou isso. É a segunda vez que você me falou isso aí, é a terceira vez. Não, a gente está ali para curtir aquela visita. E deixa ele reviver o passado dele, que é aquilo que significa para ele. É porque aquilo está cristalizado, né? Hoje em dia a gente fala que é o que mais está acessível no nosso HD externo, né? Na nossa memória. Então, são as coisas do passado. Então, é onde eles se prendem mais. Né? E eles não têm mais com quem conversar isso, porque na maioria das vezes os amigos já foram. Quem conviveu aquela época. Então, se preocupe um pouquinho, vivencie aquela época também, porque é para aquilo que ele sabe. Nós sabemos coisas mais além, nós nascemos em outra época, tudo bem. Vai chegar a nossa época também que nós vamos estar ultrapassados. Com certeza. Nós vamos encontrar pessoas que não vão ter muita atenção naquilo que a gente dava atenção. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Amanhã será meu dia. Não tem paciência com o velho. Se a morte não te alcançar, você será um velho. Não tem paciência com criança. Epa, peraí, você já foi criança. Não esqueça, você já foi criança. E deve ter sido uma criança bastante complicada, para não ter paciência. O centro das atenções, né? Isso. Existe um limite ou um preço para a gente assistir os nossos pais? Não tem, né? Eles nunca colocaram limite. Uma mãe nunca vendeu o leite que ela deu ao filho, nunca vendeu o seu As horas de sono. Não tem limite, né? Não tem. A gente vê aqueles que dependem de trabalhar para sustentar o filho, às vezes quer dormir e a criança está ali sem sono, assustada, e você tem que acalentar. No outro dia tem que dar sua hora, você tem que ir. E a mãe, se ela for sua dona de casa, também tem os afazeres de casa. Vamos aproveitar e lembrar também que tem costumes. Você não trabalha, não? Ora, o trabalho de casa absorve bastante serviço da pessoa. Quando a gente faz, a gente sabe o que é. Mas às vezes as pessoas costumam criticar aquela pessoa que optou para ficar em casa. Qual o problema? É a opção dela. E ela tem um trabalho a fazer. E no outro dia ela vai ter que levantar, ela vai ter que dar conta daquilo ali. E a criança vai estar ali do lado dela. Então a gente não tem limite, tá? A gente não tem que cobrar nada disso. A gente sempre lembrando, a gente tem que fazer o que tiver no nosso alcance, todo o necessário que tiver ao nosso alcance. Aí sim, a gente vai ficando quites com a lei da gratidão e que nada mais é do que a lei de Deus. E vai também se preparando, né, Davi? Porque, como você bem disse, é o fim de quase todos nós. Eu estava vendo uma estatística, lendo uma estatística, que de cada 10 pessoas, apenas uma tem uma morte súbita, né? As outras 9 passam por esse processo de envelhecimento, de demência mental ou então de Alzheimer, essas consequências das doenças, né, próprias das pessoas de mais idade. Então, só um em cada 10 passa, assim, para o lado de lá rápido, né? Isso. E às vezes eu vejo a pessoa falando assim, nossa, como aumentou o problema de demência, Alzheimer. Eu não sei se aumentou ou se hoje é mais divulgado. Porque também hoje a gente fica sabendo de tudo, né? Tem reportagem, tem documentário, tem pesquisa. Eu não sei se aumentou ou se a gente realmente é mais divulgado. Então a gente parece que a coisa acontece mais. Mas que sempre aconteceu. Só que tinha outros nomes, outras conotações, a gente não dava muita importância, né? E aí, mas eu acho que aumentou bastante. E o número de pessoas idosas tem aumentado muito, principalmente no Brasil, né? No Brasil vai se tornar uma população bastante, já está, e vai se tornar até 2030, bastante. Cada 5 pessoas, um será idoso. Isso. Então, nós seremos um desses, né? Se a gente não partir até lá. Então, vamos ter atenção, vamos plantar para que a gente possa colher. É isso, tem que plantar para colher. Pensando na gente mesmo. Isso mesmo, é o egoísmo bom, né? É o egoísmo e a gente bom. Pensando na gente, a gente ajuda os demais. Davi, é perdoável aquele que se esquece ou não se preocupa em auxiliar os pais, principalmente quando eles estão mais fracos, doentes, velhinhos? Olha, perante as leis de Deus, não. Porque, né, porque a gente tem que cuidar. E a gente está falando aqui de pessoas que têm a condição de ajudar e não ajudam. Que às vezes, vamos supor, se a pessoa também for doente, tiver... Mas se ele tem condições, às vezes não tem nem onde morar. Como que ele vai fazer? Ele vai ter que levar para lá. Mas a gente está falando que as pessoas que têm condição
tem a consciência, tem a disposição física, tem até a disposição financeira, Sim. e não ajuda. Faz vista grossa, porque nós temos muito disso, Narci. A gente costuma mandar para longe. É muito comum você ver uma pessoa que nasce em Friburgo e... Estou citando Friburgo, porque nós estamos em Friburgo. A pessoa de Friburgo, aí coloca o parente no asilo lá em Campos. Sim. Primeiro, para dificultar a minha ida lá. Sei. Eu tenho uma desculpa, tá lá. E outra para ficar longe. Então, que os olhos não vê, o coração assim, mas eu não tenho coragem de ir lá visitar meu pai, eu saio lá despedaçado. Imagina quando você não vai, como ele fica despedaçado. Né? Temos que ter essa coragem, sim, porque amanhã nós vamos necessitar disso. Como você falou, lá para o ano de 2030, nós vamos estar precisando Seremos disso. nós. Isso. Ok. E nos casos em que alguns pais descuidam dos seus deveres e não são para os seus filhos o que deveriam ser? Quer dizer, é uma justificativa? Eu não vou fazer para o meu pai porque ele não fez para mim? Olha, é muito difícil nós pensarmos materialmente falando, pensarmos na matéria e entender a vida eterna. Entender o propósito que Deus tem para cada um de nós. Te garanto que 99% vai dizer que, claro, ele não cuidou de mim, eu vou ter que cuidar dele. Por quê? Sei. Né? É o normal, é o dia a dia, é o homem terra a terra. Mas perante a Deus, o que a Espiritualidade fala para nós? Cabe a Deus julgá-lo, cabe a Deus, vamos dizer, até uma palavra, condenar, que Deus não condena. Cabe às leis de Deus corrigir, não a gente. Sei. Porque eles ainda falam, se isso está acontecendo com a gente, ou foi por uma lição, né, da gente ter sido abandonado, ou então é uma aprovação para a gente se fortalecer e dizer que a gente vem, de repente, até para exercer o perdão. Sim. Olha, vai ter ali a condição na sua programação reencarnatória de você, de repente, seus pais, os pais que geralmente não vão cuidar de você, mas você vai, o seu propósito é você vencer isso e não emanar ódio para eles. E aí você acaba aceitando essa proposta e chega aqui, de repente, nós não fizeram nada por mim, que é o pensamento normal de todo mundo. Eu sempre brinco, quando eu assisto o filme do Gandhi, é um assunto do Gandhi, eu vejo que eu não tenho paciência, porque eu fico impaciente de ver como que aquele homem tinha paciência. Sim. Então, que mesma coisa, nesse propósito, a gente tem que pensar sempre na visão de Deus. Nós estamos aqui por um propósito. Sim. Então, ele te abandonou, é problema dele. Mas se você tem condições de ampará-lo, ampare. Não deixe... Isso aí é uma vingança, né? E a vingança não vem de Deus. Então, se ele te abandonou, porque eles poderiam, não quiseram, não tiveram a responsabilidade, isso é problema deles com Deus. Chegou a tua hora de você fazer a tua lição de casa, faça. Pelo menos essa é a recomendação que Jesus deixa para todos nós. E tem outra coisa também. Quando nós estudamos a doutrina espírita, existe uma lei de causa e efeito. Né? Quando nós estudamos essa lei, nós ficamos pensando, por que isso aconteceu? O que será que eu fiz numa existência anterior? Não é? Porque nós sabemos que voltamos sempre com as mesmas criaturas, né? No seio das mesmas famílias, que é para conseguir reabilitar coisas que aconteceram no passado. Então, se aquele pai... tem um livro de André Luiz, se não me engano é o Missionários da Luz, não tenho certeza agora, que fala sobre a reencarnação de Sigismundo. Isso, Missionários da Luz. Né? Isso aí. Então, e ele fala da preparação toda que houve para aquela reencarnação, porque o pai não aceitava, né? O Sigismundo. Mas havia toda uma problemática de existências passadas, né? Que aconteceu, uma rejeição. Isso. E que agora ele foi induzido a aceitar. Então, com a ajuda da espiritualidade e da mãe também, eles conseguiram fazer com que aquele espírito pudesse reencarnar. Muito interessante, muito elucidativo. Então, normalmente quando as pessoas comentam com a gente, meu pai nunca foi um bom pai, mas ele permitiu que a gente viesse. Eu acho que só o fato de a gente estar reencarnado, né? Porque segundo a espiritualidade, a quantidade de espíritos que esperam anos, séculos para poder reencarnar, para sanar suas dívidas, é tamanha. E quando nós temos essa oportunidade de vir, é porque
um homem e uma mulher se dispuseram a nos receber. Igual, né, tem muitas mães que às vezes entregam seus filhos para doação, e a gente aí, né, cai de pau em cima e julga, mas muitas vezes é no desespero, porque às vezes a gente tem que analisar caso a caso, e mesmo aquela que errou, não cabe a gente julgar, porque muitas das vezes ela bateu as portas e as portas não se abriram. Sim. Não recebeu uma palavra amiga, não recebeu um convite. Você já tem bastante tempo na doutrina também, e outras pessoas que têm bastante caminhada, já viu o caso de pessoas que queriam abortar, queriam dar para doação, e houve um aconselhamento, ninguém, vou assumir, não. Houve um aconselhamento, um acompanhamento, uma orientação, e a pessoa desistiu da ideia, porque ela não tinha aquela luz, ela não tinha aquele horizonte. E hoje, já vi cada pessoa agradecer por não ter feito. E aqui, muitas que fizeram, e depois, quando a vida melhorou, se arrependeram, mas o ato já estava feito. E aquela criança, certamente, também foi amparada, foi dar alegria a um lar que não tinha condições de trazer um filho do próprio, né, biológico, e deu alegria também. Então, a gente tem que analisar caso a caso, e também, às vezes, naquele processo, aquela criança passaria por uma adoção, um processo de adoção. A gente, sem sair, sem a reencarnação, a gente não consegue entender a justiça de Deus, o critério, e não consegue entender também a lei de causa e efeito. Sem o entendimento da reencarnação. A gente respeita outras pessoas que assim não pensam, que não acreditam, não tem problema nenhum. Mas eu, por exemplo, eu não consigo ver um Deus bondoso e justo sem o princípio da reencarnação, sem essa dádiva, esse perdão que Ele dá a todos nós, e nós nos reconciliarmos. Nós nos reconciliarmos, que é a coisa mais bonita que tem. E quando a gente começa a compreender esses efeitos, essas causas, a gente passa a vivenciar melhor as dificuldades. Sim. Eu tenho certeza que aquele que abraçou a doutrina espírita e que por acaso tenha sido rejeitado pelos pais, e ele realmente abraçou, né, dizer da boca para fora, eu tenho certeza que hoje ele encara os pais com outra situação. Pode ainda ter uma dificuldade de convivência, mas ele encara de uma outra forma. Isso eu tenho certeza. Porque não tem outra forma, não tem outro jeito. Então, a doutrina espírita sempre nos ajuda a entender e aceitar e acima de tudo, a conviver com essas situações da vida. E tudo passa, né? Tudo passa. Daqui a pouco seremos irmãos felizes, todo mundo, né? Kids, eles também são devedores de algo, nós também somos devedores de algo. Não importa o que você está devendo, mas você deve, eu também devo. Então, por que eu vou tirar uma pedra de você? Exatamente. E o caminho nosso é se acertar todo mundo lá na frente. Com certeza. Né? Davi, baseado em que princípio a espiritualidade afirma que nós não devemos censurar os nossos pais, que nós não devemos cobrar deles coisas que eles não puderam ou não tiveram oportunidade de fazer para a gente? Baseado no princípio da caridade, né? Onde que manda a gente pagar o mal com o bem. Sim. E isso aí é outra dificuldade da gente entender. Pagar o mal com o bem é a questão da oferecer a outra face. Sim. Por que a gente não compreende isso aí? Porque, por exemplo, pagar o mal com o bem não quer dizer que a gente tem que cercar a pessoa de bondade, mas de já não desejar mal para a pessoa, de já não tentar fazer o mal para a pessoa, já é uma grande coisa. Aí eu comecei a entender isso também. Foi na doutrina espírita que eu comecei a entender oferecer a outra face. Então, esse é o princípio que a gente tem. A gente deve perdoar os inimigos. Imagina os pais. A gente é recomendado, e são recomendações, gente. Faz quem quer, mas a recomendação de Jesus, para quem conhece um pouquinho que Jesus, é bom fazer. Porque quem vai colher isso? Eu mesmo. Então é bom. Recomendações para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter o quê? Como diz, uma passagem melhor para o outro lado da vida. Agora, você não quer fazer? Não tem problema. Um dia teremos que fazer. É uma recomendação, não é uma obrigação. É lógico que a gente deveria a gente se acatar, mas é uma recomendação. Então, quem conseguir abraçar essa recomendação e colocar ela em prática, vai chegar mais rápido ao ponto de chegar ao objetivo. Porque é só para nós. Eu não vou fazer o bem, porque às vezes está escrito, fazer o bem agrada a Deus. Agrada a mim mesmo. Sim. Agrada no sentido assim, que Deus já começa a ver que a gente está no caminho certo, mas eu fazendo bem ou fazendo mal, eu sou um filho de Deus e Ele está sempre ao meu lado. Agora, como um pai ou uma mãe, quando você está fazendo bem, seguindo um bom caminho,
Você traz felicidade para todos. Porque qual o objetivo que Deus colocou a gente na Terra? Para a gente crescer, aprender a amar e ser feliz. Então, se a gente não crescer, né, crescer fisicamente, crescer moralmente, e não aprender a amar, a gente não vai ser feliz, a gente vai ser isso aí, tantas caminhadas infelizes. Então, nós temos, o princípio é esse, baseado na lei da caridade. E é o nosso princípio maior, né? Kardec colocou lá, fora da caridade não há salvação. Exatamente. Salvação o quê? A gente não chega à perfeição, porque a caridade é o amor em movimento, é o bem mais sublime, a caridade propriamente dita, verdadeiramente dita, é o amor sublime. Então, sem ela, a gente não chega. Paulo fala da caridade. Sim. Paulo, mesmo que eu soasse como um sino, que abrisse todas as portas, sem amor, o amor que é a caridade em movimento. Então, isso aí é o bem maior. Então, é baseado nesse princípio que Jesus recomenda a gente honrar, nos 10 mandamentos, tá? Jesus vem e fortalece aí, honrar pai e mãe. Isso aí. Davi, eu vou pedir licença para você, para a gente fazer um pequeno intervalo, mas nós voltamos já já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475 no Cônego, 2528-3030. Enquanto vivermos de forma mecânica, irrefletida e sem a intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Estamos de volta com essa nossa conversa de hoje com o nosso amigo Davi, lá do Centro Espírita Paiva Júnior de Cordeiro, e estamos falando sobre o tema honrar a vosso pai e a vossa mãe. Davi, há um trecho no Evangelho que conta uma história em que Jesus estava, se não me engano, numa festa de casamento e algumas pessoas chegaram e disseram para ele: a sua mãe e seus irmãos estão esperando você lá fora. E ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Como é que nós podíamos traduzir isso para esse nosso tema de hoje? Jesus estava renegando a sua mãe? Não. Não, claro que não. É interessante, né? Tem certas falas de Jesus que, se a gente ficar ali na letra, no pé da letra, no pé da letra, a gente acaba confundindo e achando que houve um contrassenso. E acho que Jesus, não, tenho certeza que Jesus já fez de propósito, no sentido da gente buscar, para a gente aprofundar, porque as coisas, como são dadas com muita facilidade, a gente costuma não valorizar. Então ele já deixou assim as parábolas, esses pontos, para que a gente pudesse pensar e pensar a fundo. E Jesus sempre que era questionado, sempre que apresentava uma situação, ele dava um ensinamento para todos nós, mas aquele ensinamento de uma forma gostosa, não daquela forma moralista, aquela forma de sermão. O próprio Sermão da Montanha não é o sermão que a gente conhece, né? Que a gente, quando fala em sermão, a gente treme, mas o Sermão da Montanha é maravilhoso, né? Bem-aventuradas, bem-aventurança. Então, o que Jesus fala aqui? Ele quer mostrar para todos nós que ele, na verdade, pelo seu desprendimento, pelo seu crescimento, pela sua evolução espiritual, um espírito que já atingiu a pureza, ele estava mostrando para todos nós que ele não poderia se interessar só pelos parentes consanguíneos,
que qualquer um que estava ali tinha o mesmo valor que seu pai, sua mãe. E a gente está falando isso por quê? Mas espera aí, você não está falando que a gente tem que zelar bem pelo pai, pela mãe? Lá atrás nós não conversamos isso? Temos sim, mas também, eu não toquei antes porque a gente ia tocar nesse assunto aqui, a gente tem que zelar por todos que necessitarem da gente. O pai e mãe é uma obrigação, porque foi eles que nos trouxeram a vida física e nos cercaram de cuidados quando a gente mais necessitou. Mas todos nós, se nós começarmos a pensar na visão de Jesus, todo mundo é nosso pai, é nossa mãe. Então a gente tem que zelar por todos. Ele quis mostrar ali que eles queriam que Jesus arrumasse, mandasse Jesus com a sua autoridade moral e como ele estava na época no auge das suas pregações, se ele pedisse ali, arrumaria um lugar para os parentes dele entrar. E seria uma injustiça. Sim. Com aqueles que estariam, alguém teria que sair para eles entrarem. Ele quis mostrar que não tinha que dar preferência, né? E todos ali mereciam da mesma atenção, do mesmo cuidado. É isso que a gente tem que entender. Nós temos essa parentela nossa, corporal, para a gente aprender a conviver. Mas lá na frente, nos mundos mais evoluídos, e no mundo que a Terra também atingirá esse objetivo, nós continuaremos a ter família, mas nós não teremos mais só a preocupação com a família. Aí você vai me perguntar, mas quem te garante isso? Nós já vimos, já começamos a ver isso brotar hoje. Pessoas que não se preocupam só com ele e com seus parentes. Sim. Preocupa também com aquele que está desabrigado. Quando há um desabrigado, quantas pessoas se envolvem? Isso lá atrás, lá no período medieval, isso era muito raro. Ninguém se importava com ninguém. Você vê que a caridade era coisa bem... Ninguém se importava. O leproso, ele ia lá para um canto e isolado, ficava por lá. Aí depois da vinda de Jesus, que a coisa começou a ganhar um certo... a caridade começou a ganhar um certo nome. Aí, né, montaram depois, da parte de Jesus, montaram um campo para cuidar dessas pessoas, que eles ficavam ao relento. Sim. Eles ficavam num canto isolado lá ao relento. Então, essa parentela, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus quis mostrar isso. Nós devemos ter cuidado para com todos. Mas Jesus tinha muito carinho pela mãe dele. Muito carinho, e por todos, mas também tinha um carinho filial ali. Sim. Só que Jesus não podia dedicar, de repente, naquele período que ele já começou a missão dele aqui na Terra maior, eu entendo que ele não poderia dedicar muito à família, porque ele tinha um papel dele ali, ele sabia que ele tinha um prazo dele aqui na Terra. Mas ele nunca viu uma passagem que ele tenha, assim, renegado, maltratado a mãe. Aliás, ele até, naquela questão que eles vão lá para Jerusalém, e ele fica, né? Ele fica para trás, e aí no caminho descobre que ele ficou. Aí ele fala com ela assim, olha, por que está preocupado comigo? Não entende que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Que está na hora de eu... Tipo assim, lembrando de repente para Maria... ele tinha 12 anos só, né? Isso, e lembrando para Maria, tipo assim, olha, nós combinamos lá. Lembra? Nós combinamos lá, você é minha mãe aqui, mas nós combinamos lá que eu vim aqui para uma missão. Então, não estou te abandonando, mas eu tenho que fazer as coisas do Pai. E aquilo ali, aquele ponto ali, que é pouco citado, mas Jesus ali já chamava atenção pela sua pouca idade e pela sua sabedoria. Então, aquele momento que ele ficou ali conversando com os grandes doutores, aquilo mexeu com aquele pessoal. Sim. Mexeu. E aquilo ali não foi em vão. Aquilo não foi um caso, como a gente diz, fortuito, um acaso. Aquilo teve um propósito na sua missão. Sim. Mas ele nunca renegou. Então, Jesus quis mostrar isso, que não devemos ter só cuidado com a parentela corporal, mas com todos os demais. Porque, inclusive, a doutrina espírita nos fala sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Isso, né? Isso. E nós vemos muito isso porque durante essa nossa existência, às vezes você conhece pessoas que vieram de lugares muito distantes, que têm uma cultura totalmente diferente da nossa, mas que têm uma afinidade muito grande conosco. Não é? Verdade. Pessoas por quem a gente nutre um respeito, um carinho muito grande, às vezes até maior do que uma pessoa que tenha os laços de sangue. Isso. Não é? E é uma coisa muito comum. Então, essa é a nossa família espiritual. Né? Mas a nossa família corporal, segundo a doutrina espírita, é aquela que nos coloca no lugar onde nós devemos estar. Isso. Né?
E nós temos que entender que nós reencarnamos de acordo com a nossa necessidade e para nós crescermos. Então, nem sempre, às vezes, aquele que vem para o nosso lar, para o seio do nosso lar, já é uma parentela espiritual, é afinidade, tem aquela afinidade espiritual, Sim. já teve vivência. Às vezes pode ser um ser estranho. Vamos supor, numa família muito revoltada, muito problemática, às vezes nasce um verdadeiro anjo naquele meio, que às vezes não tem nada a ver com aquela Sim. família, que ele vem ali para quê? Para tentar harmonizar aquele meio. Sim. Harmonizar. E às vezes aquela família muito boa, nasce aquela criança que vai crescendo rebelde, vai fazendo as extrapolias da vida, porque ela veio naquele meio, e às vezes não tem parentesco, os pais não são devedores do Sim. passado, Sim. nada, mas nasce naquele meio para quê? Para poder receber um pouquinho do cuidado, um pouquinho das vibrações, da boa conduta, para ver se melhora. Sim. Mas como nós temos o nosso livre-arbítrio, e às vezes a pessoa recebe aqueles ensinamentos, recebe aquele afeto, e naquele momento não consegue aproveitar. O passado fala mais alto. E aí ele vai, de repente, não vou dizer perder, mas vai desperdiçar a reencarnação. Mas aí já não é culpa dos pais. Então a gente tem que ver essa parentela corporal. O que a gente herda dos pais é a aparência física. E o que a gente aprende com eles é o comportamento. Sim. Quando a gente tem boa vontade. Sim, né? Sim. Dos dois lados. Meu pai é todo errado. Eu quiser aprender com ele tudo errado, eu vou aprender. Sim. Mas se eu já sou um espírito já sadio naquela condição, eu não vou repetir os erros dele. Sim. E vice-versa. Então a gente aprende com os pais, a gente herda a aparência física e a gente vai aprendendo ali o comportamento. Agora, nós já trazemos a nossa bagagem. E muitas das vezes você fala assim, nossa, eu conheço uma pessoa que se fosse meu irmão, a gente não se entenderia tanto. E às vezes causa até um certo ciúme em família, Sim. isso. Mas é porque são afins, afinidade espiritual. Ou porque pensamos parecidos, já temos o mesmo nível evolutivo, Sim. ou então porque realmente nos conhecemos. Eu falo assim, olha, vocês não virão na mesma família, mas vocês vão se aproximar, vocês vão estar próximos e vão ajudar aqueles que estão próximos de vocês, se a gente já está numa condição melhor, mais evoluído, e vão se encontrar e conviver. E é necessário haver esse afastamento do mesmo lar para que a gente cresça também. Mas isso é muito interessante. Isso aí, às vezes, causa uns dissabores. Eu já falei nesse programa, que eu já vi mãe falar que não suportava olhar para o filho. E ele nunca tinha feito nada, uma criança. Não suporta, me faz mal. E a gente, né, sabe mais ou menos o que pode ser isso. E a gente não comenta que é pessoa, às vezes, de outro segmento, e a gente não está aí também para ficar formando opinião das pessoas. Sim. Mas eu falo, não, isso tem uma explicação. Deus sabe o porquê disso. Mas procure olhar ele como uma criança, procure olhar como ser. Muito provavelmente, essa mãe que falou isso, ou ela fez muito mal àquele ser em outra vida, ou vice-versa. Mas a gente não tem que ficar buscando os porquês, buscando o fundo, a causa. A gente tem que cuidar ali do efeito e mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver. Então, nem sempre a gente vem junto. Às vezes fala assim, Davi, eu vou me reencarnar, então na próxima eu venho de novo com a minha mãe. Depende da necessidade. De repente você vem como pai dela, como irmão, como namorado. Isso aí depende da necessidade. É lá que nós vamos depois sentar, ver o planejamento e aqui voltar. Mas uma coisa nós podemos ter a certeza. A gente vem com planejamento para passar por aquilo que é necessário para todos nós, ou para um resgate de um passado, ou para uma aprovação, para nos fortalecermos para o futuro. Tudo tem sua razão de ser, a não ser aquilo que a gente busca com a nossa imprevidência, com a nossa displicência, mas no mais, tudo se encaixa. Não é que a gente é marionete. Nós temos uma programação, Nancy, mas essa programação ela é mudada de acordo com o nosso comportamento. Eu gosto de falar isso porque tem pessoas que falam assim, o espiritismo existe um determinismo. Não existe, porque nós temos livre-arbítrio. Há um planejamento, olha, você vai... Está no seu planejamento você se consorciar, casar com fulano, ter filho. Às vezes você vem e não casa com fulano, você casa com outro, ou não casa, não tem filho, ou tem mais do que aqueles filhos. Mas há um planejamento. Certamente, se a gente cumprir aquele planejamento, a gente cresce, a gente resgata alguma coisa, a gente tem um fruto. E se a gente não cumpriu, mas fez a lição de casa de outra forma também, não fez mal e ajudou as pessoas, você já melhorou também.
Eu não acredito que seja assim, você veio com planejamento, mas você fugiu Você não daquele pode planejamento. fugir daquela... As pessoas me perguntam, Davi, a gente acaba caindo, Davi, me falaram que eu sou médio, eu tenho que desenvolver, que é assim que se usa. Eu falo, não, você só não, melhor você aprender, procurar saber o que é isso, e se você achar que faz. A gente não deve fazer o mal e fazer o bem sempre quanto possível. É esse o nosso propósito aqui. Eu sempre brinco e falo assim, imagine que Madre Teresa de Calcutá tenha vindo com a missão da mediunidade ostensiva, ela dá passividade. E ela resolveu caminhar por outro caminho. Olha o bem que essa senhora fez. Não, mas voltou, não fez, agora não tem jeito. São Miguel lá na porta do céu fala, não, aqui você não entra, você fez a lição errada. Isso. A gente não pode ter esse pensamento. A gente tem que estar aqui para fazer o bem. É lógico, a mediunidade é um dom, é uma dádiva, é uma coisa para a gente crescer. Mas a gente tem que fazer o bem e procurar sempre melhorar. Senão a gente seria um robozinho, né? Sim. Não teria o livre-arbítrio. Aí, se eu acertei, foi porque a espiritualidade fez que eu acertasse. Se eu errei, é porque eles fizeram com que eu errasse. Então, a gente vai ficar arrumando desculpa. Não é assim que funciona. Então, a parentela corporal e a parentela espiritual, ela tem uma diferença. Ela pode vir no mesmo lar, como pode não vir. Sim. Davi, como é que os espíritos analisam a ingratidão dos filhos com relação aos pais? Olha, eles falam que a ingratidão dos filhos para com os pais é o egoísmo ao extremo. E não importa de que forma. Não sou eu que estou falando, né? Pelo amor de Deus. Uma pessoa não vai chegar. Ele fala, não importa que forma, porque a gente volta lá na lei da gratidão, na lei da caridade. Então, é o egoísmo ao extremo. Então, não vê com bons olhos, no sentido assim, lógico, teremos outra oportunidade de nos acertarmos, teremos, mas não podemos esquecer que tudo que foi planejado e a gente não se esforçou para fazer, nós teremos que fazer aquela lição, só que ela vem com uma dose mais de dificuldade. Bem, a lei de Deus é justa, né? Então, já pensou? Planeja tem todo um planejamento reencarnatório para o Davi. Eu venho aqui e não faço nada daquilo. Planeja para você, você faz a lição de casa, aí eu volto na outra, vou ter outra oportunidade, teremos, mas com um grau de dificuldade. Então, se a gente acha que nesta vida está difícil, esquecemos que Jesus falou que o Pai não coloca fardos pesados em ombros francos, se está difícil e a gente acha que está difícil e não está fazendo, lembre-se, se não cumprirmos na outra, ou não nos esforçarmos, pelo menos para cumprir, na outra vai estar mais difícil ainda. Então é melhor fazer agora. E na maioria das vezes não é tão difícil, é porque a gente é muito apegado à matéria e acaba levando tudo para o lado material. E às vezes é interessante que a espiritualidade fala para nós o seguinte, muitas das vezes você já está faltando, já está às portas de se ver livre daquela situação e você joga tudo a perder. Está faltando mais um dia para você vivenciar aquela situação, para que você quite o seu passado. E às vezes a gente joga tudo a perder. Sim. Aí vamos ter que voltar outros dias, voltar em outras oportunidades. Então essa ingratidão, a senha para nós chegarmos ao Criador, para nós nos aproximarmos do Criador, é a caridade. E a ingratidão é totalmente contrária ao princípio da caridade. Então, sem a caridade, por que acontece? Sem a caridade nós não vamos chegar ao Criador, porque nós nascemos, somos centelhas divinas. Vamos fazer uma comparação assim meio, não digo grosseira, mas meio assim, bem popular para a gente entender. Nós saímos da criação, nós somos parte divina. Aí que nós somos mais semelhança ao Pai. Não é isso aqui não, fisicamente não, é em espírito. Então nós temos a centelha divina, nós temos todos os atributos de Deus, inteligência, bondade, justiça, tudo dentro de nós. E nós, o Pai nos solta para vivermos e nós trabalharmos essas virtudes, colocarmos para fora nas encarnações. E aí a gente costuma se afastar, nós vamos buscar os nossos caminhos, nós vamos vencer a nossa vida, nós vamos fazer a nossa vida. E aí quando a gente começa, qual a senha para a gente voltar para o Pai? É quando a gente conseguir tirar de dentro de nós a caridade. E tirar de dentro de nós não quer dizer tirar e jogar fora, não. A gente tem costume tirar o que está fazendo mal, né? Mas nós temos que tirar de dentro de nós aquilo que está fazendo bem, o fazer amor. Germinar. Germinar, exatamente, porque está aqui dentro. Aí a hora que eu tirar a caridade de dentro de mim e ela florir, ela começar a dar frutos,
Aí eu volto para o pai. Porque eu já estou próximo, eu já estou perfeito. Aí nós voltamos para o seio do pai. Aí nós começamos a compreender a Deus. Aí nós começamos a compreender toda a situação. Então a ingratidão, ela nos afasta disso tudo isso aí. Gente, se a ingratidão com qualquer outra pessoa já é um ponto bastante pesado em nossas existências, imagine contra aquele que te trouxe ao mundo. E nós temos que saber também, nós temos que analisar qual foi a função, por que eles não cuidaram da gente, aqueles que foi abandonado pelo pai e a mãe. Voltamos lá naquele assunto. Por quê? Qual o objetivo? Às vezes tem pai, tem mãe, ou tem mães, que às vezes tem até problemas. Depois da gravidez, sofre problemas mentais. Sim. E aí ela perde. Outra questão financeira, outra questão de não saber onde abrigar. Você é uma pessoa estudada, você leu o que tinha lá no Rio, tinha em vários lugares, a roda da vida, não era? Sim. Que as pessoas chegavam ali, botavam as crianças numa roda, tipo uma roleta, girava, isso. As irmãs vinham e pegavam aquela criança. Imagina uma mãe de sã consciência, tranquilo, tudo tranquilo, não quero essa criança, não, vou lá botar lá na roda da vida. Acho que é a roda da vida mesmo que se chama. Uhum. Eu ouvi um caso interessante, cabe a gente contar aqui, uma pessoa, olha só como é que é a vida, olha só como é que é o propósito da vida. Esses casos assim me fascinam. Uma pessoa no outro estado do Brasil tinha 2 filhos, esse casal. E um dia estava em casa, eles tinham uma vida tranquila, uma casa com gramado bonito, e aí eu vi, e o pai, o chefe da família, como a gente fala, ele não era muito chegado à criança. Ele não judiava, mas não tinha paparico com criança. Quando ele fala que não chegava, é que ele judiava, não, ele não tinha paparico. E aí, daqui a pouco, tocou a campainha. E quem saiu lá para ver a campainha? Ele. Quando ele sai para a campainha, ele olha assim, perto de um coqueiro do gramado dele, uma criança numa caixinha, deitada assim. E ele olha aquela criança, e ele vai na rua para ver quem ele deixou aquela criança. Mais na frente, uma senhora parada falou assim, olha, eu deixei essa criança aí porque ela não tem, a mãe dela faz muito uso de droga, trabalha num lugar de baixo meretrício, e vocês têm que cuidar dela. Uhum. E ele ficou paradinho, ela falou, e tem outra, são gêmeas, eles dão outro nome lá, elas são gêmeas, e a outra está lá. E aí o que ele fez? Aí a esposa chegou, veio fora, e ele chegou e falou assim, deixa essa criança aí, coisa e tal, e nós vamos buscar outra. Ele que falou, a iniciativa dele. E foram, andaram acho que 70 quilômetros da cidade dele, foram lá pegar outra criança. Hoje eu acredito que essas crianças devem estar com uns 22, 23 anos. Essa pessoa, o moço até desencarnou. Mas você imagina, ele não gostava de sentir de papai. E veio nas mãos dele. Deve ter, eu fico pensando, se levando para a visão espírita, deve ter vindo na cabeça dele, ó, teu compromisso aí que você assumiu lá. Se elas forem abandonadas, você vai, são 2 irmãs suas, você vai. E ele foi lá, ele que deu a iniciativa. Porque se ele falasse que não ia buscar ou não ia ficar, ele não ficava, ele não tinha obrigação nenhuma, mas ele foi. Então isso é muito interessante. A gente, citando esse assunto agora, veio na minha cabeça isso aqui agora. E essa mãe abandonou por quê? Ela foi para os mundos das drogas e ela não tinha condições. E essa outra pessoa que amparou a criança, ela não tinha também condições, talvez até trabalhasse no mesmo local, só que um pouco mais com a mente, um pouco mais equilibrada, mas não conseguia também cuidar daquela criança. E ela teve a intuição. Você acha que ela foi ali por acaso? Nós espíritas sabemos que não. Deus, como dizia Einstein, Deus não joga dados. Então, a gente vê que as pedras rolam, mas se encontram. E aí essas meninas, certamente pelo modo que elas são criadas, que eu até a conheci, certamente elas não têm ódio pela mãe. Não tem. Então, porque ela entende a situação. Porque receberam tanto carinho, tanto afeto. E essa pessoa que criou também, certamente não deixou, não envolveu ela. Sua mãe te abandonou, não foi. Então, foi explicando para elas a necessidade da mãe dela não poder cuidar delas, coisa e tal. Então, isso também é muito interessante, né? Você passar para aquele ser que está ali em formação que o acontecimento, sem esconder, mas passar de uma forma harmoniosa, justificando o feito. E não, você foi abandonado, você é isso, aquilo. Aí traz uma certa revolta. Que bom. Isso. Davi, como é que você gostaria de concluir esse nosso assunto? O que você poderia acrescentar depois de tudo isso que nós conversamos? Nós sabemos que é um assunto bastante importante, interessante, porque envolve a todos nós, né?
de uma certa forma. Olha, todos nós somos pais, claro, ou temos pais, né? Claro, claro. Olha, a tarefa não é tão difícil. É difícil se nós começarmos a olhar só o mundo material. Aí tudo é difícil na vida. Só o mundo material. Ou se olharmos para o nosso umbigo, né? Isso, o nosso egoísmo. Eu quero cuidar, vai me tirar minha tranquilidade, vai me tirar não sei o quê. A tarefa não é tão difícil. Não exige o saber do mundo, exige o saber da vida. Você não precisa fazer nenhuma faculdade, tem que fazer geriatria para cuidar. Não, é só amor. O geriatra é a profissão. Passou mal, você leva lá. Mas é só amor, você não precisa fazer nada demais. Então, tudo que Deus nos recomenda está no nosso alcance. Não envolve dinheiro, porque carinho não tem que ter dinheiro. Não tem preço. E vamos lembrar para as pessoas que tiveram que colocar seus pais no asilo, se ele colocou por necessidade, vai lá, leva carinho, você está quites com Deus. Se você realmente não tem condição de tê-los em casa, que, como eu disse lá atrás, às vezes tem uma pessoa que depende de cuidado, você tem que ir buscar o pão. Então não tem como você cuidar. Você vai deixar uma pessoa sem trocar a fralda o dia inteiro dentro de casa? Aí é uma judiação. Você não está sendo, mas deixou lá, que a gente conhece. Você deve conhecer também, que eu sei que você visita. A gente conhece casos de parentes que deixam lá e saem lágrimas, porque é a única opção que ele tem. Mas ele volta lá, leva carinho, todo momento ele está lá. E conhece aqueles que não vão, e deixa lá e fala assim, eu já vi casos, pessoal, as pessoas falam assim, meu filho, minha filha me deixou aqui, disse que foi ali e não voltou. E já tinha um ano. E o que ele fica assim, você não conhece não, moço? Avisa ele para vir me ver. Aquilo corta o coração da gente. E a gente não tem essa intimidade de chegar lá e a gente também não pode invadir o pensamento das pessoas. Isso é muito triste. Então a gente tem que acolher. A gente tem que acolher os irmãos, auxiliar, e não perguntar. Isso se a gente quiser uma vida melhor do outro lado. Nós não temos que ficar pensando em fazer as coisas para colher aqui. Esse é o problema. Eu quero fazer um bem para você, mas amanhã já fico contando. Se eu precisar, você vai ter que me retribuir. Não é assim, gente. A gente custa para pegar isso. Faça aquilo que te faz bem, aquilo que você vai receber a recompensa no futuro. E é certo, porque Deus não esquece da gente. E quando você começa a fazer, nem pensando em recompensa, melhor ainda. Melhor ainda. Mas no início a gente começa pensando com medo de Deus castigar. Depois a gente acostuma e faz por fazer, como nosso amigo Chico. Por que você faz o bem? Não sei. Ele está mentindo. Não, está falando verdade. Ele não sabe, porque ele não se interessa saber. Ele quer fazer o bem. Bem pelo bem. Bem pelo bem. Sem perguntar a quem. É isso aí. Davi, muito obrigada. Obrigado a você pela oportunidade. Meus amigos da TV Zoom, esse tema é bastante interessante e tenho certeza que nós vamos refletir durante a semana sobre a nossa vivência. Nossa vivência com os nossos pais, a nossa vivência com os nossos filhos e netos também, a nossa responsabilidade nesta vida. E nós esperamos que Deus abençoe a todos e que tenhamos uma semana de muita paz, de muito trabalho, mas, acima de tudo, de vivência do Evangelho de Jesus. Fiquem com Deus. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.